Então, vamos fazer uma revisão do presente, do passado e do futuro. Vamos começar aqui pelo presente. Presente tem dois tipos de presente, o verbo to be e os outros verbos. Então, o que é o verbo to be? É o verbo ser ou estar. Então, se tu quiser falar eu sou, eu estou, você é, você está, tu vai ter que olhar essa tabelinha ali e memorizar essa conjugação. Ou seja, I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele é, ela é, ou ele ou ela está para coisas. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles são ou elas são, tanto para pessoas quanto para coisas. Quando tu for fazer a negativa com o verbo to be, por exemplo, se eu quiser dizer eu sou Camila, eu vou dizer I am Camila. Agora, se eu quiser dizer que eu não sou a Camila, ou seja, negativa, eu tenho que fazer o quê? Vamos ler aqui. Negativa, coloco not depois do verbo. Então, eu não sou a Camila, I am not Camila. Para fazer a pergunta, ou seja, você é a Camila, vamos ver aqui, pergunta. O verbo vai para frente. Então, eu vou passar o are para frente. Are you Camila? Is he Carlos? Is she Antônia? Is it a dog? Are we Brazilians? Are you students? Are they brothers? Então, a gente passa tanto o am, o are ou is para frente. Agora, com relação aos outros verbos. Então, se tu tiver um verbo, por exemplo, o verbo gostar. Eu gosto de pizza. Tu sabe que eu gosto de pizza só falando do presente. Então, tem dois tipos de conjugações do presente, com o verbo to be. Então, gostar não é o verbo to be, ou seja, gostar não é ser ou estar. Gostar é gostar, então é o verbo like. Se for o verbo like, como é que a gente vai conjugar ele? I like, eu gosto. You like, você gosta. Agora, se for he, she ou it, por exemplo, he likes, ele gosta, a conjugação, o que tu vai ter que fazer? Colocar o S no finalzinho. He likes, ele gosta. She likes, ela gosta. It likes, ele ou ela gosta. We like, nós gostamos. You like, vocês gostam. E they like, eles ou elas gostam. Então, se fosse o sleep também. I sleep, you sleep, he sleeps, she sleeps, it sleeps. Então, tem que colocar o S sempre que for he, she ou it no presente para qualquer verbo que esteja no presente sem ser o verbo to be. Agora, como é que faz a negativa? Tu coloca o don't ou doesn't. Quando é que a gente vai colocar o don't? Quando não for he, she ou it. Por exemplo, eu não gosto. I don't like. Mas se fosse ela não gosta, she doesn't like. Certo? Agora, para fazer a pergunta. Se fosse o verbo to be, a gente passava o am, o are e o is para frente. Mas como não é o verbo to be, o que tu vai fazer? Vai usar o do ou does. Quando é que eu uso do? Quando for qualquer um menos o he, she ou it. Por exemplo, você gosta. Do you like? Agora, se fosse ele gosta. Does he like? E a gente tira o S. Quando aparecer o does, cai fora o S. Ok? Então, agora vamos para o passado. Passado é muito parecido com o presente. Por exemplo, aqui. Tá vendo que... Só um pouquinho. Então, aqui. Tá vendo que o presente tem o presente do verbo to be ali? E
aqui também, presente, o passado com o verbo to be, certo? Então, quando for o verbo to be, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma conjugação especial, ou seja, tu vai ter que memorizar. Por exemplo, eu sou no presente é I am, mas eu era no passado é I was. Eu estou em casa é I am, que é presente. Agora, eu estava no passado é I was. Então, o verbo to be no passado é o ser e o estar no passado, ou seja, eu estava, você estava, eu era, você era. Então, vamos ver como é que fica a conjugação. I was, eu era, ou eu estava. Se tu quiser falar, eu era feliz, eu estava em casa ontem, é I was. You were, você estava ou você era. Ai, você era tão bonita quando era mais nova. Você estava no trabalho ontem. Então se usa o were. He was, ele estava ou ele era. She was. It was. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês estavam ou vocês eram. E they were, eles estavam ou eles eram. Então, por exemplo, vamos fazer assim. Tu tá querendo fazer uma frase. Eu era bonita quando eu tinha 18 anos. Então, tu tem que pensar, eu era, que tipo de verbo é esse? Tu vai se perguntar, esse era é o verbo to be, ou seja, o verbo ser ou estar? Sim. Então, é o verbo to be. Agora, eu era é presente ou é passado? Era é passado. Então, a gente vai ter que usar o verbo to be no passado. Ok? Agora, se fosse, vamos fazer assim, a negativa. Eu não era feliz. I was not. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Negativa, o not vem depois do verbo, que nem aqui no presente. Eu sou bonita, I am beautiful. Eu não sou bonita, mesma coisa, o not vem depois do verbo. I am not beautiful. Eu era bonita, I was beautiful. Eu não era bonita, I was not beautiful. Então, o not vem sempre depois do verbo. Se fosse fazer a pergunta, o verbo passa para frente, que nem no presente. Você é bonita? Are you beautiful? Passa o are para frente. Você era bonita no passado? Were you beautiful? Então, eu vou ter que passar para frente. Ok? Agora, vamos pensar em outra coisa. Digamos que tu queira falar, eu comi massa ontem. Qual que é o verbo? É o verbo comer. Eu comi massa ontem. Só que o comi está no presente, no passado ou no futuro? Está no passado. Então, comi é o verbo to be? Não é. Então, a gente vem para a segunda partezinha aqui. Os outros verbos. Tu vai ter que pensar, comer, comi. Eu comi massa. O comer, tu vai ter que procurar ele se ele está naquela listinha dos verbos. O comer tá naquela lista de verbos? Tá. Então, se ele estiver naquela lista de verbos, tu usa ele e conjuga ele. Eu comi, I ate, certo? Agora, eu tomei banho. Tá naquela lista? Tá naquela lista. Take a shower é tomar banho. No passado fica I took a shower. Eu gostei de você quando eu era mais nova. O gostar tá naquela lista? Não, o gostar não tá naquela lista. Então, o que a gente vai fazer? Acrescentar o ed. Então, vamos ler aqui embaixo. I liked. Eu gostei. You liked. He liked. She liked. It liked. We liked. You liked. E they liked. Então, sempre quando tu for traduzir uma frase, tu tem que pensar no verbo. O verbo é o verbo to be? Se for o verbo to be, tu vai ter que usar
essas conjugações, para o presente ou para o passado. Agora, se não for o verbo to be, se for presente, o que tu vai fazer? Acrescentar o S quando for he, she ou it. Vai usar o don't e o doesn't para fazer a negativa, o do e o does para perguntas. Agora, se for no passado e não for o verbo to be, tu vai lá na lista primeiro. Se não tiver na lista, tu acrescenta ed. Agora, para fazer a negativa, da mesma forma que no presente para outros verbos tu usava o don't e o doesn't, no passado para outros verbos tu vai usar o didn't. O didn't nada mais é do que o passado do don't e o doesn't. Agora, para fazer a pergunta, no presente tu pegava o do e o does e passava para frente. No passado é mais simples, tu usa o did. Então, tu vai usar o did tanto para I, para you, para he, she, it, we, you e they. Só passa o did para frente, ok? Agora, o futuro é muito mais fácil. O futuro, tu usa o will. O will, ele passa o verbo que vem depois dele para o futuro. Por exemplo, eu vou cozinhar, I will cook. Eu vou dormir, I will sleep, no futuro. Para fazer a negativa, vamos olhar aqui embaixo. Tu usa o not depois do will. I will not cook. Para fazer a pergunta, o will passa para frente. Will you cook? E assim por diante. Então, dá mais uma estudada, repete esse vídeo até tu entender. E depois a gente vai fazer uns exercícios para ver se tu consegue praticar, ok? Então, é isso.